Queridos irmãos e queridas irmãs de caminhada, estamos nós aqui no canal do Centro Cristão Espírita Zico Horta, aqui na plataforma do YouTube, para trazer até vocês mais essa atividade do centro, a Evangelho Terapia da Semana. E possamos nós rogar o amparo dos amigos da espiritualidade, para que nos orientem e nos auxiliem, não só na execução da tarefa, mas na interpretação daquilo que iremos ler, a fim de que os ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, possam servir de ferramenta segura de orientação a todos nós na nossa caminhada, na nossa existência. Que assim seja, com a graça de Deus. E nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E nós vamos ler aqui o tema A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Vamos ler o item 6, que é o item que abre esse tema, nesse assunto. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da fé. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Temos que nós fazer uma análise, com relação à nossa própria fé. Nós aprendemos na doutrina espírita, a espiritualidade orientou Kardec com relação a isso, e posteriormente, depois, em obras subsequentes da literatura espírita, mas lá nas obras básicas, a espiritualidade já vem demonstrando a Kardec a necessidade de termos uma fé raciocinada, uma fé que tenha embasamento na razão. Uma fé que, embasada na razão, como é colocado aqui pelo próprio Kardec, ela transcende o próprio tempo, ela consegue enfrentar problemáticas, e mesmo que existam avanços de vários aspectos na sociedade, se essa fé tem um embasamento racional, ela não morre, ela vai ter assim uma fundamentação que dá a ela quase que uma condição de ser inquestionável. O questionamento que existe, muitas das vezes, é de nós próprios. Esse processo de reformulação, aprendizado, revisionamento que nós vamos tendo e que a fé raciocinada, inclusive, possibilita isso. Todos nós que estamos aqui encarnados no Brasil somos espíritos que viemos lá da Europa, do chamado Antigo Mundo. E tivemos inúmeras encarnações nesse ambiente. Então, sofremos durante várias encarnações, durante o transcorrer dos evos, durante muitos séculos, a influência das religiões que são ali daquela região. Então, nós temos um forte embasamento, do sentimento católico, do sentimento protestante dentro de nós. Quando eu falo isso, nós espíritos. Temos esse atavismo psíquico, temos ainda essa ligação psicológica a esse passado religioso. E estamos hoje, na doutrina espírita, tendo a oportunidade de fazer, inclusive, uma revisão da nossa própria fé. Essa fé que ela deixa de ser, muitas das vezes, cega, uma fé que pode levar ao fanatismo, por uma fé mais equilibrada, mais raciocinada, que busca exatamente ter o entendimento das situações, para que o entendimento das situações possam nos possibilitar
fazer análise das coisas que acontecem ao nosso redor e fazer uma análise das coisas que acontecem na nossa própria vida. Então é interessante que nós viemos a questionar a nós próprios se a nossa fé é essa fé inabalável, se estamos na condição da fé inabalável. Como Kardec mesmo fala, né, parafraseando aqui ele, a fé inabalável é aquela que ela enfrenta a razão no próprio transcorrer do tempo. Porque o tempo e mesmo as transformações oriundas de avanços científicos, tecnológicos, ou mesmo de transformações teológicas, ela tendo embasamento nessa fé raciocinada, nessa fé segura, ela te dá essa condição da fé inabalável, nada abala a sua fé. Então, quando eu falo que nós devemos fazer essa análise, é pararmos para pensar se estamos realmente embasados nessa fé raciocinada, se já temos essa fé inabalável. Muitos de nós ainda não temos. Nossa fé é ainda, infelizmente, extremamente vacilante, insegura. É uma fé que ela não tem um sustentáculo ainda realmente forte. Por culpa de quem? Por uma incapacidade, uma limitação nossa de superarmos exatamente esses atavismos psíquicos, essa ligação teológica às nossas outras encarnações, de uma fé salvacionista, de uma fé que ela nós colocamos na mão de Deus, de Jesus, as condições necessárias da nossa felicidade. E exatamente a doutrina espírita mostra que as condições necessárias da nossa felicidade estão em nossas mãos. Jesus, ele nos salva, sim, a partir do momento em que ele nos mostra o caminho, nos direciona a qual direção devemos ir, qual conduta devemos ter. Mas cabe a nós ter essa conduta, seguir esse caminho. Está em nossas mãos, vamos dizer assim, a nossa salvação. Deus ampara todos nós, obviamente. Entretanto, para que nós estejamos em sintonia com Ele, temos que realmente acreditar nessa figura paternal de Deus e não acreditar que Deus seja algo manipulável à nossa mão, ou mesmo nós, um joguete infantil na mão de Deus, que muitas das vezes pode parecer uma criança birrenta. Temos que ter a certeza dessa paternidade de Deus para conosco e, consequentemente, esse amor paternal dele. Temos que ter a certeza de que os ensinamentos do Cristo são, sim, como dissemos aqui no princípio, rota de orientação e conduta segura. Entretanto, temos que nós trilhar essa rota, temos que nós fazermos o caminho, temos que nós confiarmos na figura de Jesus, no seu amparo, por meio dos amigos da espiritualidade, mas traçarmos nós esse caminho para a nossa, né, vamos dizer assim, salvação. Então, nós temos que começar a intensificar, por meio dos conhecimentos que o Espiritismo nos traz, essa fé, fazer com que ela se torne realmente inabalável. Como eu disse, torno a repetir, muitos de nós não temos ainda essa fé, né, inabalável. E às vezes irmãos nossos de outros segmentos religiosos que nós acreditamos, né, que tenham uma fé cega, talvez tenham uma fé mais consubstanciada, mais firme do que a nossa. Eles talvez não tenham essa fé raciocinada, mas eles desenvolveram em si a crença, a certeza na fé que possuem, e isso dá a eles uma razão de acreditar nesse algo transcendente, acreditar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, o que quer que seja, mas acreditar realmente, né, nesse algo transcendente. E às vezes isso cria nessas pessoas, se elas têm o equilíbrio, uma fé que podemos dizer raciocinada, uma fé que podemos dizer inabalável. Então, nós espíritas temos que começar a desenvolver em nós esse ensinamento, que muitos desses irmãos nossos têm essa conduta, essa postura, de uma forma latente. Eles não se esforçam para isso. Nós que possuímos,
um certo conhecimento, principalmente conhecimento com relação a isso, de fortalecermos a nossa fé por meio da razão, cabe a nós praticar essa fé raciocinada. Então, nós vemos, muitas das vezes, situações várias que acontecem na nossa vida, com pessoas ao nosso redor, na sociedade de uma forma geral, e a nossa fé fica abalada por conta disso. É como se esquecêssemos, por alguns instantes, tudo aquilo que tenhamos aprendido na doutrina espírita, tudo aquilo que tenhamos lido, tudo aquilo que tenha sido orientado pela espiritualidade através de páginas de livros. Então, é o momento que se faz necessário de exatamente nessas condições de dificuldade, de adversidade, nas condições em que temos a nossa fé testada, se assim melhor dizendo, não questionada, eu usei a palavra errada aqui, mas testada, no momento que a nossa fé é testada, começarmos a exercitar realmente essa fé, começarmos a ter a certeza daquilo que tenhamos aprendido. Acreditamos que Jesus é o governador espiritual do planeta e que, obviamente, nessa condição e nessa posição de governador espiritual do planeta, tudo que acontece no planeta está sob seu controle. Acreditando que tudo que acontece no planeta está sob seu controle, por que nos desesperarmos perante determinadas situações? Entendendo que a bondade do Pai nos faculta a oportunidade da reencarnação e que a reencarnação é a chance que temos de nos reconciliar com os equívocos que tenhamos transgredido das leis divinas, a oportunidade que temos de clarear a nossa consciência, de limpar a nossa consciência, muitas das vezes equivocada de erros do passado, se temos a certeza disso, vamos fazer com que a nossa fé nos dê o sustentáculo para enfrentar as adversidades e os problemas que apareçam em nossas vidas, que são, hoje sabemos, consequências diretas daquilo que temos feito. Não está na mão de Deus a nossa ventura ou desventura. Na realidade, a nossa ventura ou desventura está em nossas mãos. As leis de Deus existem, são imutáveis e são eternas. Nós é que temos que nos ajustar a essas leis que são imutáveis. Nós é que temos que caminhar dentro delas. E nesse processo de caminhada dentro delas, precisamos muitas das vezes nos reajustar. Então, os problemas que venham na nossa vida, sejam eles quais forem, de qualquer ordem, temos que entendê-los como oportunidade de reajustamento. O que você está querendo dizer, então, André? É isso, é o conhecimento né, dar para nós a possibilidade de fazer com que, à frente da problemática, nós venhamos a manter a fé. Não adianta eu falar isso tudo, ou termos, cada um de nós, esses conhecimentos, mas exatamente na hora em que acontecem as adversidades, no momento em que advêm as dificuldades, nós nos esquecermos disso e nos desesperarmos. Não pararmos um minuto que seja para fazer uma prece. Não olharmos ao alto e dizermos simplesmente, meu Deus, me ampara. Ou dizermos, Jesus, me guia. Ou mesmo falarmos aos amigos da espiritualidade, preciso de vocês, me orientem. Isso é uma demonstração de fé. O fanatismo é quando você deixa a sua vida caminhar de uma forma tal em que você larga na mão, como nós falamos, da transcendência, as rédeas daquilo que cabe você a fazer. Agora, você solicitar o amparo do alto nos momentos principalmente de dificuldade, isso é demonstração de fé. E a fé racional, a fé inabalável é aquilo. Eu estou passando por essa situação com um objetivo.
Ah, será que eu preciso andar, então, pedir orientação na mediúnica para saber por que que eu estou passando por isso? Muitas das vezes a espiritualidade não vai dizer. O importante é que você está passando. E se você tem um conhecimento para passar por aquela situação de uma forma um pouco mais, com mais vigor, com mais determinação, com mais equilíbrio, lance mão dessa ferramenta. Isso é fé inabalável. Isso é fé raciocinada. A fé raciocinada não está somente em você ver determinado fato e fazer uma análise dele. Isso está acontecendo por causa disso, disso. Mas é você ver o fato, muitas das vezes na sua vida, fazer uma análise dele e, em contrapartida, pensar: eu não estou sozinho. Eu tenho amigos espirituais que procuram me conduzir sempre à melhor resolução. Eu tenho Jesus que vela por mim e me espera de braços abertos no meu processo de mudança. Eu tenho o Pai que me ama de uma forma inimaginável para nós e que cria sempre, ele sendo a providência divina, providencia sempre oportunidades para que nós venhamos a superar dificuldades. Cabe a nós, então, utilizando dessa fé raciocinada, né, desenvolvermos essa fé inabalável. A fé daquele que realmente, né, sabe. Emmanuel fala em uma página sua, que eu acho muito bonito, fala: o espírita não diz eu acredito, o espírita diz eu sei. Então não é dizer eu acredito que Jesus está ao meu lado, é dizer não, eu sei que Jesus está ao meu lado. Eu acredito que a espiritualidade pode me ajudar. Não, eu sei que a espiritualidade pode me ajudar. Entretanto, em todas as situações, temos que nós ter a iniciativa e nos empenharmos, nos esforçarmos em superar as dificuldades nossas íntimas e aquelas ao nosso redor, é uma demonstração de fé. É você ter a certeza de que não está sozinho. Nós às vezes esquecemos que uma conversa que tenhamos com a espiritualidade é uma prece. Olha, gente, está difícil, está complicado para mim, preciso que vocês me ajudem. Isso é uma prece. E se você abrir seu coração e sintonizar efetivamente com a espiritualidade, eles vão te ajudar. Mas para tal, essas palavras não podem sair da boca para fora. Elas têm que estar, né, vindas do coração e embasadas na razão. Olha, gente, está difícil. É ter a certeza que a espiritualidade está ali. Me ajude. É ter a certeza que a espiritualidade vai te ajudar. Me oriente para que eu possa entrar em sintonia com vocês. É ter a certeza de que eles buscarão essa sintonia. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter essa certeza e criar em você essa fé inabalável. Então, mais do que ter uma fé religiosa, é isso que Kardec coloca aqui, faz-se necessário desenvolvermos essa condição da fé inabalável. E a condição da fé inabalável se desenvolve a partir do momento em que nós temos a certeza racional de que não estamos sós. Que, como dissemos aqui, vamos tornar a repetir, temos um Pai que é providência, que sempre providencia e nos auxilia em tudo. Temos um governador, um mestre querido, que está sempre coordenando tudo nesse planeta e sempre, de alguma forma, contribuindo para a nossa vitória íntima. Temos amigos espirituais que nos rodeiam, que nos cercam, e que muitas das vezes assumem a responsabilidade de buscarem nos orientar sempre ao melhor caminho, para que nós venhamos a vencer. Sabendo disso tudo, tendo a certeza disso tudo, vamos desenvolver em nós essa fé inabalável, dizer que por mais difícil que seja, por mais complicada que esteja a situação, nós temos a certeza de que estamos sendo orientados, auxiliados, e a nossa fé se tornará realmente inabalável. A nossa fé nos dará o sustentáculo necessário a enfrentar todos os problemas e a enfrentar principalmente a nós próprios. Muito obrigado pela atenção de todos e muita paz.